A partir deste mês de julho, uma nova regra visando aí parar os bandidos que roubam através do Pix entra em vigor. A partir de agora, todos os bancos vão passar um pente fino em pessoas que querem cadastrar uma nova chave Pix. Pois é, pessoal, o Banco Central lançou uma nova regra que entrou em vigor a partir do dia 1º de julho, né? Ou seja, o primeiro dia deste mês, que vai visar proteger a gente de bandidos fraudulentos que acabam roubando as pessoas através do Pix. A gente sabe que o Pix, lançado aí relativamente de uma forma recente, né, pelo governo, ele acabou ajudando muita gente, né? Todo mundo tem acesso ao Pix, é muito fácil agora, as transferências agora não são mais cobradas, elas são ilimitadas, então facilitou bastante. Tudo envolvendo o Pix, literalmente mudou a nossa vida, né? Em termos financeiros, né? O Pix ajudou bastante a população brasileira. Com isso, os bandidos também, vendo, né, que o Pix é hoje a forma de transferência bancária mais popular, né? Os bandidos, sabendo disso, agora estão aproveitando e bastante, né, gente? Para poder roubar, fazerem transações que não existem, transações fraudulentas, né? E agora o governo vai passar um pente fino maior nas pessoas que estão entrando, ou seja, isso não serve para uma pessoa que já tem o Pix, né, cadastrado de forma certinha, ou seja, o banco não vai analisar, ou a Receita Federal, o Banco Central, ele não vai analisar aí os seus dados com relação ao Pix, já que o seu está cadastrado. A preocupação do Banco Central é com quem está entrando para tentar diminuir o número de pessoas fraudulentas aí, de pessoas que estão tentando literalmente aproveitar, né, do pessoal que é trabalhador aí. A gente sabe que tem bandido para tudo quanto é lado e não é diferente com o Pix, né, gente? Então o governo, visando essa proteção, lançou essa nova lei. Como agora que essa nova lei vai funcionar? A partir de agora, todo banco, gente, estou com as notícias abertas aqui, eles vão precisar verificar previamente se o CPF ou CNPJ de uma pessoa cadastrado na base de dados da Receita Federal, ela está combinando, né? Vamos usar esse termo aqui, né? Está combinando com o que a pessoa está alegando. Por exemplo, a pessoa fala um nome. E aí o governo, ele vai olhar se o nome dessa pessoa está constando com o CPF dela cadastrado na Receita Federal. Ou também o CNPJ. Por que o banco está fazendo isso? É muito comum, gente, os bandidos fazerem da seguinte forma. Eles usam o CPF de uma pessoa já falecida para fazer um Pix. Ou seja, a Receita Federal não consegue ter esse controle da pessoa e não consegue achar uma pessoa. Visto que o nome dela é um, mas o CPF é de outra pessoa. E outra pessoa já falecida, muitas vezes, né? Eles fazem essa maldade, né? Descobre que a pessoa já faleceu, descobre o CPF dela e cadastra esse CPF na chave Pix. E a Receita Federal, ela não estava tendo controle acerca disso, né? Isso quando eles não pegam o CPF de uma pessoa viva mesmo, né? Talvez aí você que está me assistindo já tenha até passado por isso, né? Às vezes a gente recebe alguma mensagem da Receita Federal, do banco, de gente usando o nosso CPF em outro estado, longe da nossa casa. Então os bandidos, eles fazem isso. Não é diferente com o CNPJ. Os bandidos também usam CNPJ de empresas, por exemplo, que já não existem mais, né? Da mesma forma de uma pessoa falecida que usa o CPF, eles fazem também com o CNPJ de uma empresa essa que acaba não existindo mais, já deu baixa lá no MEI, né? E eles usam esse CPF para tentar aí aplicar golpes fraudulentos em pessoas honestas, como eu e você. O pente fino vai funcionar da seguinte forma: qualquer tipo de confusão com os dados do nome da pessoa e do CPF, ou do nome da pessoa e do número do CNPJ, se houver qualquer tipo de incongruência nas informações, a Receita Federal vai barrar essa pessoa de fazer um Pix. A Receita Federal não irá permitir. O que acaba protegendo a gente, né, gente? Isso ajuda bastante a gente aí. Quanto menos pessoas tentando roubar a gente aí através do Pix, é melhor, né? Às vezes os bandidos usam a questão do CPF, do CNPJ de alguém, sem permissão, uma pessoa viva, ou até uma empresa ativa, né? Tenho certeza que talvez você conheça uma pessoa que passou por isso, seja com o CPF, seja com o CNPJ, né? As pessoas usam dados cadastrais de pessoas vivas, longe delas, né? Em outros estados, para poder abrir contas novas, enfim, fazer esse tipo de coisa, e não é diferente com o Pix. Então, se você tem uma empresa, né, tem um número de CNPJ com certeza, agora o governo não vai permitir se houver incongruência nas informações. Segundo o Banco Central, essa lei foi adotada de forma exclusiva para questões cadastrais, ou seja, você que já tem um Pix aí, não preocupa, o pente fino não vai chegar em você. A preocupação do Banco Central, do governo brasileiro, é com quem está entrando, né? Normalmente uma pessoa que ela aplica golpes por Pix, ela tem uns 10 Pix diferentes, justamente
para que as informações fiquem cruzadas e fica ainda mais difícil da Receita Federal juntar essas informações. Então, ao invés de ter que juntar essas informações, ela não vai permitir o início de um Pix, caso houver aí algum tipo de coisa estranha entre um cadastro e outro, né? Às vezes o nome da pessoa, né, não está ligando com o CPF. Então, logo quando o banco perceber isso, ele já vai impedir que uma pessoa crie um novo Pix. A mesma coisa com o CNPJ. Se houver um CNPJ diferente e a Receita Federal entender que esse CNPJ, por exemplo, ele já não existe mais, a empresa já deu baixa, a pessoa não vai poder ter um Pix também. A Receita Federal vai barrar essa pessoa. Antes dessa nova regra, funcionava da seguinte forma. Se houvesse, por exemplo, um erro de português no nome da pessoa com relação ao CPF, ela era passível de exclusão. Agora não mais. Com a nova regra, o banco vai poder corrigir o erro ortográfico do nome da pessoa, né, com relação ao CPF. Isso não vai mais ser, a conta não vai precisar mais de ser excluída, não será mais passível de exclusão se a Receita Federal perceber, por exemplo, que houve um erro de ortografia, tá? Na verdade, será agora passível de exclusão se os dados não baterem, não cruzarem um com o outro. Agora, com a nova regra, é passível também de exclusão aquela pessoa que usa um CPF inativo, por exemplo. Se durante anos aí esse CPF não foi usado em lugar nenhum, e se durante anos esse CNPJ não foi usado em lugar nenhum. Isso também é passível de exclusão e os bandidos fazem bastante isso, né? Eles descobrem que o CPF está inativo e usam ele, né? E não é de uma pessoa que faleceu. A pessoa, porventura, ficou muitos anos sem usar o CPF dela, né? E isso acaba não acontecendo na prática, né? A gente sempre usa o nosso CPF para fazer alguma coisa, para uma conta de telefone, algo de internet, uma conta na internet, enfim, qualquer coisa, né? A gente está sempre usando o nosso CPF para fazer cadastro em alguma coisa e não é comum, a pessoa fica tantos anos sem usar o CPF, né, inativo, isso é sinal de problema. Então a Receita Federal, sabendo disso, vai barrar essa pessoa que usa esse CPF inativo se isso não tiver de acordo com os dados da Receita Federal. Então vamos lá, para resumir, gente, com relação ao CPF, uma pessoa que quiser fazer um Pix pelo CPF, tá, vinculado à chave, as situações que são passíveis de exclusão, então, são essas, né? Um registro suspenso, se o CPF da pessoa tiver suspenso, isso é uma situação irregular, a pessoa não vai poder fazer. O CPF cancelado, o CPF de titular falecido, né? Isso também é passível de exclusão, ou o cadastro, se tiver nulo, né? Ou se porventura também o CPF tiver indício de fraude. Às vezes o CPF pode ter indício de fraude, o próprio bandido usa o CPF dele mesmo, né? Com indícios aí de fraude para poder fazer uma nova chave Pix. O governo também vai barrar. Então, para o CPF, são essas regras que entram em vigor a partir de agora, até com mais veemência. Para a pessoa jurídica, quando vai se encaixar numa situação irregular, é considerado irregular usuário com cadastro suspenso. A pessoa está lá com o CNPJ suspenso, isso enquadra no caso de desconfiança da Receita Federal. Ela não vai permitir que uma pessoa tenha uma nova chave Pix se ela usar um CNPJ que está suspenso. Empresas que deram baixa, como eu já tinha dito também, a empresa acabou, a pessoa foi lá, finalizou o CNPJ da empresa. A Receita Federal tem isso em dados. Sabendo disso, ela não vai permitir que a pessoa use esse CNPJ novamente, tá bom? Uma conta nula, por exemplo, está muitos anos sem usar. Um CNPJ que está muitos anos sem usar, está muitos anos sem qualquer tipo de movimentação bancária, financeira, isso também é passível de exclusão. E a Receita Federal agora vai passar um pente fino, bem fino nessas coisas, para diminuir as fraudes desses bandidos aí que vivem disso, né? Os caras ficam 24 horas tentando fazer isso pela internet e a gente tem que ficar esperto. Gente, por mais que o governo ele ajude com essas coisas, com essas novas regras, não adianta. No final, o que vai valer é a nossa esperteza. É o que eu falo aqui, banco não liga para ninguém, banco não fica ligando para ninguém, não fica mandando mensagem assim para ninguém. Os bancos sempre mandam, né, mensagens para a gente falando, olha, a gente entra em contato dessa forma. O seu banco sempre manda essas mensagens automáticas de segurança, dizendo, olha, é assim que nós entramos em contato com você, não é assado. Então a gente tem que ficar bem esperto com relação a isso, bem esperto mesmo. Não passe dados cadastrais, chave Pix para uma pessoa que você não conhece, para uma pessoa que não é de sua confiança. Não sai fazendo pagamento por Pix, gente, de produto que está muito barato. Às vezes o cara está vendendo um produto barato lá, isso é fraude, ele quer simplesmente pegar os seus dados pessoais para poder usar o seu CPF para outras coisas.
Então não sai passando seu CPF para todo mundo que te pede. Isso não é normal, isso não é comum, não. CPF a gente só dá se a gente tem certeza. Está comprando alguma coisa numa loja com segurança, está usando o CPF para algo que a gente sabe que ali não vai ter problema. Faça isso e tome cuidado a partir de hoje, porque todo cuidado é pouco com relação a isso. E que bom que essa nova regra entrou em vigor, né? E que ela realmente barre aí boa parte desses bandidos fraudulentos que tentam nos enganar. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com quem você conhece, que vai ser uma honra para mim estar juntinho com vocês. Beleza? Até a próxima.